Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e nós estamos em mais um dia de exposição. Hoje nós vamos expor os capítulos 16, 17 e 18 do livro de 2 Reis. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso e que esteja pronto para viver aquilo que Deus preparou para você nesse dia. Nós queremos que o Senhor tenha o melhor. Estamos alegres porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. E não tem fim, elas se renovam, elas não se esgotam. Que você possa confiar nisso e saber que o Senhor não te trata como alguém que deve alguma coisa, mas como alguém que foi completamente inocentado pela morte de Jesus Cristo na cruz. Você foi feito inocente pela inocência de Cristo, foi feito justo pela justiça de Cristo e é perdoado. Você pode viver assim, com essa consciência de que você é perdoado e que a sua relação com Deus está completamente intacta, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Você pode entrar confiadamente diante da sala do trono, na sala onde Jesus está, a fim de encontrar misericórdia em tempo oportuno. Então faça isso, entre lá, não saia de lá, fique aos pés dele, deixe ele cuidar do seu coração e de suas emoções. Esse é o meu desejo para você nesse dia de hoje. Quero muito poder orar com você antes de nós começarmos a expor. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou de nossos pecados. Muito obrigado por sua graça, que não só nos purifica, mas também nos capacita a viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida que te agrada. Pai, sem tua graça, nem seríamos perdoados e muito menos teríamos condições de te agradar. Então sabemos que só conseguimos te agradar porque o Senhor nos capacita para isso. Então tudo é a partir de ti, do começo ao fim. Nós somos gratos por isso. Muito obrigado. Que nesse dia de hoje nosso coração possa se desenvolver nessa consciência de que o Senhor é bom e que o Senhor começou uma boa obra, o Senhor é capaz de terminá-la e que nós somos completamente agraciados por tua presença, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor possa nos instruir hoje através de sua palavra. É isso que nós te dizemos com o nosso coração cheio de alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos expor os 3 capítulos, 16, 17 e 18, e aqui nós vamos ver 2 realidades muito interessantes. A primeira realidade que nós vamos ver o contraste entre Acaz e Ezequias. Acaz está no 16, do 18 a gente vai falar sobre Ezequias. Acaz é pai dele e nós vamos tirar vamos entender algo muito importante para os nossos dias de hoje. E no 17 vai falar sobre o triste fim de Israel. Quando falamos Israel aqui, você já sabe que nós estamos falando de 2 nações. Uma é Judá, junto com Benjamim ali, sendo o reino sul, tendo sua capital em Jerusalém, e as outras 10 tribos formando o reino norte, que foi conhecido como Israel, que tinha sua capital como Samaria. E no 17 nós vamos ver o fim do reino norte. Enfim, eles conseguiram atingir o ápice da ira do Senhor, eles foram exilados e expulsos de sua terra. Mas no 16 aqui nós vamos falar sobre Acaz. Acaz começou a reinar quando tinha 20 anos, e ele reinou 16 anos em Jerusalém. E o texto vai dizer que ele fez o que era mal diante do Senhor. Ele ofereceu sacrifício, um filho como sacrifício, copiando as práticas pagãs que o povo tinha. E ele, no verso 10, vai dizer o seguinte: o rei Acaz foi encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco, e ficou impressionado com o altar de Damasco. Quando voltou, mandou o sacerdote Urias um desenho da planta do altar. E aí o sacerdote Urias construiu um altar, igual o altar da Síria, olha que coisa. Retirou o altar antigo, o altar de bronze que Deus tinha mandado fazer para dentro do templo, e colocou um altar pagão dentro do templo do Senhor. Tirou tudo que era de bronze, olha, ele tirou todos os utensílios de bronze, porque ele não queria que o rei da Síria ficasse ofendido com alguma coisa que tivesse dentro daquele templo. Ele falou que o antigo altar de bronze, ali no verso 15, ele vai dizer que o antigo altar de bronze será para o meu uso particular, e o verso 16 vai dizer que o sacerdote Urias seguiu à risca as instruções de Acaz. Então, olha que rei terrível, o cara matou filho, o cara praticou as mesmas atitudes com os deuses pagãos que os povos daquela terra faziam antes do Senhor expulsá-los de lá. E ele vem e troca o altar do templo do Senhor. Então assim, esse rei aqui é um rei terrível. Segura aí a informação de que Acaz é um rei terrível, tá? Para nós não pularmos o 17, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. O 17 vai falar sobre Oséias sendo rei de Israel. Poderia ser só mais um capítulo de um péssimo rei, né? Infelizmente, foi o capítulo derradeiro.
foi o último a respeito da nação de Israel com sua capital em Samaria. Ele vai dizer: no 12º ano de Acas, rei de Judá, Oséias, filho de Elã, começou a reinar sobre Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Ele agiu mal diante do Eterno, mas não foi tão ruim como seus antepassados. Salmaneser, rei da Síria, atacou Oséias e fez dele seu súdito, obrigando-o a pagar impostos. Mas Oséias, agindo pelas costas do rei da Síria, buscou o apoio do rei Só do Egito e suspendeu os pagamentos dos impostos. Salmaneser, rei da Síria, descobriu a trama e mandou prendê-lo. Depois invadiu o país, atacou Samaria e sitiou por 3 anos. E aqui o verso 6. No 9º ano do reinado de Oséias, Salmaneser conquistou Samaria e levou o povo cativo para a Síria. Ele estabeleceu os exilados em Alá, no território de Gozã, às margens do rio Abor e nas cidades dos Medos. Eles foram exilados, queridos. Eu leio esse texto com os olhos cheios de lágrimas, porque tão triste algo. Nós estamos aqui lendo a Bíblia desde o início do ano, vimos Deus dando essa terra como possessão a esse povo, derrotando os povos dessa cidade, dando leis para eles, e aí chega num ponto desse, deles terem errado tanto, o Senhor ter sido tão longânimo com eles, dando tanta chance durante tantos anos, e de repente o texto vai dizer, o verso 7, eles foram exilados porque os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, o seu Deus, que os havia livrado do Egito e da cruel escravidão do faraó. Eles adoraram outros deuses, seguindo o caminho das nações pagãs que o Eterno tinha expulsado, e adotando as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Praticaram as ocultas coisas ofensivas ao Eterno. Depois construíram publicamente altares que instigavam a prostituição em toda parte. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda a esquina. Para onde olhasse, havia incenso oferecido às divindades pagãs. As mesmas ofertas apresentadas pelas nações pagãs que o Eterno tinha expulsado. Eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno, apesar de ele ter os advertido. Não façam isso. Então o texto vai dizer que eles fizeram aquilo que os povos antes deles também fizeram, e que fizeram os povos serem expulsos. Então eles fizeram exatamente aquilo que o Eterno tinha dito para não fazer. E embora o Eterno tenha avisado por diversas vezes. Aí o verso 16 continua. Eles ignoraram as instruções do Eterno, seu Deus, e fizeram 2 ídolos de metal em forma de bezerro e um poste sagrado, a honra a Azerá, a deusa da prostituição. Adoraram forças cósmicas como os deuses e as deusas dos astros. Frequentavam os altares das divindades de Baal ligadas às orgias religiosas. Chegavam ao ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício, praticavam ocultismo e magia, prostituíam-se com todo tipo de abominação, provocando a ira do Eterno. E aqui vai dizer o verso 24, o rei da Síria levou gente da Babilônia e de Cutá, de Avá, de Amate, de Safarvaim para povoar as cidades de Samaria em substituição aos israelitas. Eles ocuparam as cidades como se fossem proprietários. Para os novos habitantes, o Eterno era apenas outro Deus. Os assírios não conheciam nem o adoravam. Por isso, o Eterno enviou leões para o meio deles e muitos foram atacados e mortos por esses animais. E olha, vamos entender aqui, isso aqui é muito importante para a gente entender depois a leitura do Novo Testamento. Mandaram dizer ao rei da Síria, esses povos que você trouxe para morar na cidade de Samaria não sabiam o que o Deus da terra esperava deles. Por isso ele mandou leões que estão matando as pessoas. Ninguém sabe o que Deus dessa terra está exigindo delas. O rei da Síria mandou dizer, levem de volta alguns sacerdotes que estão no exílio. Eles poderão voltar e viver em Samaria para instruir o povo a respeito do Deus e da terra, o que a terra espera deles. E aqui o que acontece? Aqui começa a haver a mistura. Em Samaria já não moram mais israelitas, agora voltam os sacerdotes para ensinar o povo a respeito de Deus. Eles tornam o Deus de Israel como sendo só mais um Deus no meio de um monte de Deus, no meio de um panteão de Deus. Deus é mais um deles. Então eles adoravam a Deus, mas adoravam os outros deuses também. Eles obedeciam a Deus e obedeciam às outras divindades também. Então tornaram Samaria e Israel um lugar de mistura religiosa, o Deus de Israel não era o único Deus, mas era um dos deuses. Houve miscigenação, sendo uma miscigenação com pouca parte de israelita e muita parte de estrangeiro. É por isso que quando nós chegarmos no Novo Testamento, que você vê o distrato do povo judeu com o povo de Samaria, é que o povo de Samaria se sentia parte ali, porque eles também criam em Deus, no Deus de Israel, mas o povo de Judá sabia que eles não eram mais aqueles israelitas
que eram filhos de Jacó. Já eram povos que tinham vindo de outras partes, que tinham ocupado Samaria, para quando você chegar lá no Novo Testamento, que você vê essa disputa entre os samaritanos e os judeus, você vai entender o porquê. Foi aqui que começou, por conta dessa ação de miscigenação e de mistura entre um povo que conhecia Deus com um povo que nem sabia dele, nem era descendente de Jacó, que se misturaram dentro daquela nação com capital em Samaria, e que até os povos, no tempo de Jesus, eles ainda achavam que eles tinham parte, porque eles criam naquele Deus, mas em termos de sangue, em termos de descendência, eles não tinham parte mais, porque eles já não eram mais o povo filhos de Jacó. No capítulo 18, e eu disse que nós voltaríamos lá para falar de Acás, por quê? Olha o que o texto diz. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar sobre Judá. Tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ele foi um bom rei aos olhos do Eterno, pois seguiu os passos de Davi, seu antecessor. Eliminou os altares ídolos da fertilidade, derrubou os postes sagrados, destruiu os altares à deusa da prostituição Azerá. Além disso, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Na época, os israelitas adoravam a prática de oferecer sacrifícios em honra à serpente. Tinham dado um nome a ela, Neusta, a antiga serpente. Ezequias confiava plenamente no eterno Deus de Israel. Não houve outro rei igual a ele, nem antes e nem depois. Ele foi leal ao Eterno e não deixou de seguir e obedecer à risca tudo que foi ordenado a Moisés. Já o Eterno estava com ele em tudo que ele realizava. Queridos, por que eu disse que nós voltaríamos aqui? Nós falamos de Acás, um péssimo rei. Um rei que sacrificou teu filho, um rei que tirou o altar de Deus de dentro do templo e colocou um outro altar, cópia de um altar pagão, para agradar um rei pagão. Não se preocupou em agradar o rei dos reis. Esse homem perverso teve um filho, e esse filho foi um rei excelente, um rei maravilhoso. O texto vai dizer que não houve rei antes igual a ele, nem depois, que ele andou segundo os passos de Davi, e Deus era com ele em tudo que ele fazia. Porque eu disse que nós tínhamos duas verdades hoje. Nós já vamos terminar o texto daqui a pouquinho, porque vai ter uma guerra aqui, mas já quero começar a te adiantar o que nós vamos falar no final. Não há desculpa. O pai era ruim, mas o filho era bom. Então segura isso aí, que nós vamos aplicar isso aqui no finalzinho. E eu só quero te introduzir uma das guerras aqui que ele vai passar. Vai dizer aqui, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei Ezequias mandou dizer ao rei da Síria, em Laques, reconheço que rei, retire seu exército daqui e pagarei o que você exigir. Ezequias pagou tudo o que o cara pediu, foi lá, tirou dinheiro do templo, tirou dinheiro do palácio, e mesmo assim não adiantou. Ele foi cercado pelo rei da Síria. Senaqueribe mandou fazer um cerco em volta de Jerusalém, e ele começou a ofender Ezequias e Judá. Ele começou a dizer assim, vocês estão pensando que vocês vão poder confiar em Deus? Vocês estão pensando que é melhor vocês se renderem a nós? Eles queriam que ele se rendesse exatamente como Israel se rendeu. Vocês estão pensando o quê? Que o Deus de vocês vai salvar vocês? Não vai não. Nenhum outro Deus pôde livrar o seu povo da minha mão. Senaqueribe falando. E ele continuou falando. E Elaquim, filho de Ilquias, na verdade, disseram a Rabsaque, que era o cara que estava dizendo, fala em aramaico, o povo não precisa entender, nós estamos aqui num debate entre liderança. Não, eu vou falar em hebraico, para que eles entendam. E aí foi que ele começou a falar, nenhum Deus vai livrar vocês da minha mão, nenhum Deus pode livrar vocês da minha mão. E fez com que eles se sentissem completamente desassistidos por Deus. Nós vamos perceber que quando isso acontece, qual foi a orientação de Deus? Isso nós vamos ver amanhã no capítulo 19 e diante. Mas aqui nós vamos perceber que ele buscou briga muito mais com Deus do que com o próprio povo desse Deus, dizendo que nenhum Deus era capaz de livrá-lo de sua mão. Queridos, a leitura termina aqui, mas eu não quero terminar só na leitura. Eu quero terminar meditando com você. Eu sei que o 18 foi o último capítulo que nós falamos hoje, mas eu quero muito, muito voltar à ideia de Acás e Ezequias. Um rei péssimo, dando origem a um ótimo rei.
Nós vivemos dando desculpas, dizendo que nós não podemos melhorar, não podemos fazer diferente, porque crescemos em um lar desestruturado, crescemos em uma família desestruturada, porque crescemos em um lugar que não nos deu apoio, que nós não podemos dar aquilo que não recebemos. Casamentos acabam baseados nessa desculpa, pessoas se tornam irrelevantes baseados nessa desculpa, pessoas não amadurecem, não crescem baseados nessa desculpa, pessoas não evoluem, não mudam seu estilo de vida baseados nessa desculpa, que seus pais eram assim. Que eles não podem fazer nada porque eles herdaram isso de seus pais e que eles cresceram num lar que os prepararam para o mundo dessa maneira. Eu quero dizer algo para você. Abandone essa desculpa. Abandone essa desculpa. Ezequias era filho de um péssimo rei e ele foi um ótimo rei. Isso aconteceu em um tempo onde eles ainda não tinham revelação da graça, como nós temos hoje. A graça já estava presente em toda a história, mas eles não tinham revelação da graça, eles não tinham revelação desse entendimento de um Deus que muda a nossa história, nos dá condições de viver aquilo que naturalmente não temos condição de viver. Eu quero dizer para você, você conhece a graça de Deus. Não, de maneira nenhuma. Deixe que qualquer desculpa que limite o seu crescimento, a sua transformação, invada a sua mente e te mantenha como você está vivendo. Em Cristo você pode romper com as barreiras geracionais e viver uma história abençoada, porque agora você tem um novo Pai, você tem um Deus Todo-Poderoso que te dá condições de viver aquilo que naturalmente você não poderia viver. Então levante-se hoje, não se apegue a desculpa nenhuma e vá viver a vida que Deus planejou para você. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.